Imagine um continente coberto de gelo, isolado do resto do mundo, onde quase ninguém pode entrar. Um lugar cercado por tratados internacionais, voos restritos e expedições que terminam misteriosamente antes do tempo. Agora imagine que, sob quilômetros de gelo, existem estruturas, túneis e sinais de uma presença que não deveria estar ali, menos nem humana, nem natural. Esse é o mistério da Antártida, o continente mais enigmático da Terra. O que há de tão perigoso lá embaixo, que precisa ser mantido longe do olhar do público? Prepare-se, o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como vê o mundo. Tudo começa na década de 1940, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. O almirante Richard Byrd, um dos mais respeitados exploradores dos Estados Unidos, lidera uma missão chamada Operação Rijump, oficialmente, uma expedição científica para mapear a Antártida. Mas documentos e testemunhos de pessoas próximas afirmam que havia algo muito mais obscuro por trás disso. A missão levou mais de 4.000 homens, porta-aviões, navios de guerra e aviões de combate para o continente gelado. Para uma simples pesquisa geográfica, não seria um exagero. Seria uma operação militar em grande escala? O que Byrd e sua equipe encontraram lá nunca foi totalmente revelado. O que se sabe é que a missão terminou abruptamente, meses antes do previsto, e quando o almirante voltou, ele concedeu uma entrevista enigmática ao jornal chileno El Mercurio. Nela, afirmou que os Estados Unidos deveriam se preparar para o perigo de ataques vindos das regiões polares, de objetos capazes de voar de um polo ao outro em minutos. O que ele quis dizer com isso? Estava falando de discos voadores ou de uma base inimiga escondida sob o gelo? Desde então, uma enxurrada de teorias surgiu. Uma das mais conhecidas é a de que os nazistas fugiram para a Antártida após a guerra, levando consigo tecnologias avançadas, inclusive projetos de aeronaves em forma de disco. De acordo com documentos desclassificados e relatos de desertores, o regime de Hitler já explorava a região antes de 1945, enviando submarinos e equipamentos para uma suposta base chamada Base 211. Essa instalação, segundo os rumores, ficava escondida em uma imensa caverna subterrânea, aquecida por fontes geotérmicas, capaz de abrigar milhares de pessoas. O mais perturbador é que após a guerra, submarinos alemães foram realmente encontrados próximos à Antártida, sem tripulação e com cargas misteriosas. Testemunhas afirmam que muitos oficiais nazistas desapareceram sem deixar rastro. Coincidência? Ou uma migração silenciosa para uma fortaleza oculta sob o gelo? Mas a história não para aí. Na década de 1950, o mundo inteiro se surpreendeu com a criação do Tratado da Antártida, um acordo internacional que proíbe qualquer exploração militar ou industrial do continente. Até hoje, ninguém pode explorar livremente suas profundezas, fazer escavações em larga escala ou instalar bases não autorizadas. Nenhum outro lugar do planeta tem uma proibição tão rigorosa. A pergunta que não quer calar é: por quê? O que há lá que precisa ser tão rigidamente controlado por todas as potências mundiais? Pesquisadores independentes afirmam que o verdadeiro motivo é simples menos. Algo foi encontrado sob o gelo. Estruturas metálicas gigantescas científicos, ruínas de cidades impossíveis de explicar pela história oficial. Imagens de satélite mostram formações geométricas estranhas emergindo das camadas mais profundas. E em 2016, um grupo de cientistas russos que perfurava o gelo na região do Lago Vostok desapareceu misteriosamente após detectar anomalias magnéticas intensas. Nenhum detalhe foi divulgado publicamente sobre o que realmente aconteceu. Lá, há quem diga que essas estruturas pertencem a uma civilização antiga e avançada, talvez anterior à humanidade moderna. Outros acreditam que sejam instalações extraterrestres ainda ativas, observando o planeta de um ponto estrategicamente isolado. Algumas testemunhas relatam que satélites detectaram calor e movimentação sob as geleiras, como se máquinas estivessem operando abaixo da superfície. Se isso for verdade, estamos falando de uma base viva menos operante, escondida sob quilômetros de gelo. Mas as coisas ficam ainda mais perturbadoras quando nomes importantes entram nessa história. Em 2016, John Kerry, então secretário de Estado dos Estados Unidos da América, fez uma visita inesperada à Antártida. Nenhum motivo claro foi divulgado, mas a viagem aconteceu exatamente durante uma das maiores tensões geopolíticas do período. Logo depois, o patriarca Kirill, líder da Igreja Ortodoxa Russa, também foi até lá. O que um político e um líder religioso poderiam estar fazendo juntos, em um dos lugares mais isolados e proibidos da Terra? Teriam ido ver algo que o público não pode saber? Fotos capturadas por satélite
também mostram entradas misteriosas nas montanhas antárticas, semelhantes a túneis gigantescos. Alguns chegam a mais de 90 metros de largura, como se permitissem a passagem de aeronaves. Essas imagens circulam na internet há anos, e toda vez que alguém tenta estudá-las, elas simplesmente desaparecem dos bancos de dados oficiais. Vários pesquisadores relataram que seus sites foram tirados do ar depois de divulgar essas evidências. Outro ponto que intriga estudiosos é a presença de ondas de calor detectadas no subsolo da Antártida. O gelo deveria estar completamente estável, mas radares de penetração registram anomalias térmicas inexplicáveis, áreas quentes que não deveriam existir. Cientistas ligados à NASA e à ex-Agência Espacial Europeia tentaram justificar como atividade geológica natural, mas análises independentes sugerem algo mais sofisticado. Fontes de energia artificial. Um dos relatos mais chocantes vem de um suposto ex-funcionário de uma empresa contratada para manutenção de equipamentos de pesquisa no Polo Sul. Ele alegou ter visto estruturas metálicas com inscrições não humanas a dezenas de metros de profundidade. Segundo seu depoimento, após fazer essa descoberta, sua equipe foi substituída e todos foram obrigados a assinar acordos de confidencialidade. Pouco tempo depois, ele desapareceu. Há também uma conexão direta entre a Antártida e avistamentos de OVNIs. Nos últimos anos, pilotos e satélites têm registrado objetos luminosos saindo de fendas no gelo e desaparecendo no céu em velocidade supersônica. Coincidência? Ou esses objetos estariam decolando de dentro dessas bases subterrâneas? Ufólogos acreditam que a Antártida é um dos principais pontos de entrada e saída de naves não identificadas no planeta. E se for verdade, isso explicaria por que as potências mundiais tratam o continente como um segredo absoluto. Mas há uma teoria ainda mais sombria. Alguns pesquisadores afirmam que a Antártida esconde o que restou de Atlântida, a lendária civilização perdida mencionada por Platão. Segundo essa hipótese, o deslocamento dos polos teria coberto a antiga cidade com gelo há milhares de anos. O que as expedições modernas estariam encontrando seriam as ruínas dessa civilização avançada, menos suas tecnologias, suas máquinas, e possivelmente, algo que ainda está funcionando. E se for esse o caso, não é difícil imaginar por que os governos manteriam isso em segredo. Imagine o impacto de revelar ao mundo que há tecnologia alienígena ou civilizações antigas sob o gelo. Isso mudaria completamente nossa compreensão da história, da religião e da própria origem humana. O poder político e econômico global entraria em colapso diante de uma revelação assim. Então, o silêncio é conveniente, e talvez até necessário, para manter a ordem mundial. Mas as pistas continuam surgindo. Em 2019, novas imagens da NASA mostraram anomalias hexagonais perfeitas sob o gelo da Antártida. Cientistas oficiais as chamaram de ilusões visuais, mas especialistas independentes garantem que há simetria demais para ser natural. Outras imagens mostram o que parecem ser estruturas em formato de pirâmide, com alinhamentos quase idênticos aos das pirâmides do Egito. Coincidência ou evidência de uma conexão global antiga? A verdade é que a Antártida é o continente menos explorado do planeta, e também, o mais protegido. Nenhum cidadão comum pode ir lá livremente. E cada expedição é rigidamente monitorada. O espaço aéreo é restrito. E relatos de voos que desviaram da rota mostram zonas de exclusão total, onde qualquer aproximação é imediatamente repelida. O que existe nessas zonas? Bases militares, portais energéticos, ruínas de algo que desafia a história humana. Alguns ex-militares afirmam que existe um complexo subterrâneo internacional, operado em conjunto por potências como Estados Unidos da América, Rússia e China. Lá, pesquisas ultra-secretas estariam sendo realizadas com tecnologias recuperadas de artefatos encontrados sob o gelo, experimentos envolvendo antimatéria, buracos de minhoca e até manipulação dimensional estariam em andamento. Tudo escondido sob o pretexto da pesquisa climática. Enquanto a verdade é encoberta, o público continua alimentado por versões controladas. Mas há algo que os governos não podem esconder: o instinto humano de curiosidade. A cada ano, novas imagens, sons e anomalias magnéticas emergem, revelando fragmentos de um mistério que se recusa a permanecer enterrado. Então, a pergunta que fica é: o que realmente existe sob o gelo da Antártida? Uma base secreta construída por humanos? Uma antiga civilização perdida? Ou algo que veio das estrelas? Observando a humanidade silenciosamente por milênios, talvez nunca saibamos toda a verdade. Mas uma coisa é certa: há algo lá embaixo. Algo que os poderosos não querem que o mundo veja. E quanto mais negam, mais claro fica que esse segredo é real e está prestes a ser revelado.